Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Tito, capítulo 3, nós vamos ler apenas um verso, e a partir desse verso nós vamos pensar sobre o tema nem anarquia, nem subserviência, um estudo sobre a correta relação entre o cristão e o poder civil. Vamos pensar aqui sobre esse tema. O verso diz assim, texto bíblico: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. O capítulo 3 de Tito inteiro é sobre relacionamento. Se você fizer uma leitura, é sobre relacionamento. E Paulo, ele está escrevendo essa carta a Tito, é uma das cartas chamadas de cartas pastorais. E Paulo vai trabalhar aqui sobre a relação do cristão com o poder civil. Ele vai tratar da relação do cristão com Deus, com o próximo, mas ele começa falando sobre a relação do cristão com o poder civil. E esse tema, nem subserviência, nem anarquia, nem subserviência, a proposta é fazer uma via média, fazer um caminho equilibrado. A gente está vendo esse cenário polarizado e a gente precisa olhar como a Bíblia nos ensina, nós cristãos, a nos comportar diante do magistrado civil, diante do Estado, diante das autoridades constituídas. E esse verso começa dizendo assim: lembra-lhes. Por quê? Paulo já estivera em Creta. Creta é uma das ilhas do mar Mediterrâneo, Chipre e Creta. Paulo plantou igrejas ali, Paulo conhecia os cretenses, o espírito deles. Paulo os doutrinou por um tempo e agora estava em outra missão. E quem está pastoreando a igreja é um jovem chamado Tito. E Paulo, nessa carta, que é uma carta mais pessoal, mas com contornos para a vida da igreja, Paulo dá orientações para que Tito passe para a igreja. E essa orientação é bem interessante. Lembra-lhes que se sujeitem às autoridades, aos que governam, que se sujeitem às autoridades, sejam obedientes, sejam prontos para toda boa obra. Aqui a gente tem, meus irmãos, e eu quero falar sobre isso, dois grandes pontos importantes para a gente trazer a memória em relação à nossa relação com o Estado. E a grande primeira verdade, que tem seus desdobramentos, é a seguinte: o cristão deve submissão e obediência ao Estado. Os versos vão falar de sujeição e obediência. Você lê um texto como esse e você diz assim: está estranho isso. Está estranho isso. Porque nós vivemos numa cultura que processualmente inseriu na nossa sociedade um espírito anárquico. Nós não gostamos da palavra sujeição, nós não gostamos da palavra obediência, e agora vem um texto escrito há mais de 2000 anos que eu devo me sujeitar e obedecer às autoridades constituídas. Pô, peraí, como é que é isso? Bem, vamos pensar um pouquinho no contexto aqui. Quem que está no comando do mundo antigo, pelo menos na oikomene, no mundo habitado? É o Império Romano, que margeava ali no entorno do mar Mediterrâneo. E a ilha de Creta estava debaixo do domínio do Império Romano. Mas qual o contexto do povo de Creta? Eles eram conhecidos pela insubmissão. Era um povo de insurreição. Era um povo que se ufanava de não obedecer a ninguém. Havia até um provérbio que os cretenses eram anárquicos por natureza, não submetiam a ninguém. E Paulo, na carta inteira a Tito, ele vai fazer várias críticas aos cretenses, né? E críticas duras, vamos chamar de ventres preguiçosos, caluniadores, eles são duramente criticados, que era o espírito daquela ilha. Pois bem, agora observe, a insubordinação deles é tratada, o espírito anárquico deles, com teologia. E Paulo diz assim: olha, lembra esses irmãos, lembra eles do que eu já falei. Eles devem se submeter às autoridades, devem obedecer às autoridades constituídas. E aqui Paulo está lançando mão de um conceito bíblico que ele já havia exposto aos romanos. No capítulo 13, é um texto muito conhecido e às vezes mal interpretado. O texto de Romanos diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele constituídas ou instituídas. E aqui é bem interessante porque esse texto, para pensar, por exemplo, na vastíssima obra de Martinho Lutero, ele dizia que Deus tem duas mãos, uma mão
é a igreja, a outra mão é o Estado. Ambos são ministros de Deus, atuam de forma complementar, em esferas distintas, mas que se tocam. Hoje, boa parte da confusão em relação ao Estado e à igreja é que alguns usurpam o dever do outro. Às vezes você vê a igreja indo para uma esfera que não é dela, e aí tem muita igreja se transformando em ONG, não é? Passando os limites da sua esfera de atuação, e às vezes você tem o Estado fazendo intervenções que só a igreja pode fazer. Você vê uma mistura de funções. Nessa passagem que Paulo está falando é o seguinte: você cristão, você que teme a Deus, você que reconhece a Bíblia como palavra de Deus, normativa para a sua vida, entenda isso, não há autoridade que não seja delegada. Toda autoridade é instituída por Deus. Nós devemos respeitar as autoridades constituídas. E os versos subsequentes ao verso 1 de Romanos 13, ele vai falar, olha, o Estado é ministro de Deus, ele está com a espada na mão, você é um homem que pratica o bem, você é alguém honrado, é alguém de conduta ética exemplar, você não tem o que temer. A espada é para o malfeitor. O malfeitor sim deve temer, porque o Estado deve usar a espada. Quem dá outra face são indivíduos, pessoas. O Estado não pode dar outra face, porque senão a gente vive num espírito anárquico. Agora, qual é o grande problema hoje? Que a gente está vivendo aí numa anarquia. E você tem o símbolo da anarquia. E o que é anarquia? É basicamente uma suposta sociedade sem governo. Não me submeto a ninguém, sou senhor de mim, senhora do meu destino, abaixo do governo, abaixo de qualquer autoridade. E é impressionante como isso está sedimentado na mente dos brasileiros, boa parte deles. Raciocina comigo, boa parte das pessoas tem o seguinte modo de pensar: toda instituição é despótica, toda instituição está sob suspeita, toda autoridade não é confiável. E isso vai para todas as áreas. O mesmo cristão que aponta o dedo e chama o político de ladrão, de bandido, e usa todo tipo de adjetivo, é o mesmo que pode eventualmente levantar as mãos, erguer o dedo, colocar na mão de um ministro do evangelho e falar assim, palavras de baixo escalão. Porque o modus operandi, o modo de pensar, melhor dizendo, é instituição despótica, autoridade, suspeição sobre ela. E isso afeta a igreja também. Tem muita gente que vê a instituição da igreja como uma instituição tirânica e o pastor, os seus líderes, quer seja um padre ou um pastor, como alguém que não é confiável, debaixo de suspeição. E o que é mais curioso nesse processo é que, aí tem uma outra imagenzinha que eu busquei, alguém falando de anarquismo cristão, não é? Como se houvesse essa possibilidade. Não, Jesus se levantou contra o sistema e vão fazendo um tipo de hermenêutica, interpretação de passagens bíblicas completamente equivocadas. Você não vai encontrar em nenhum momento uma passagem do Novo Testamento, nem nos textos que são palavras de Jesus registradas, né? Nem o apóstolo Paulo, Pedro, mandando a igreja se levantar contra o Estado. Paulo estava debaixo da autoridade do Império Romano, e eu pergunto para vocês, o Império Romano era um governo democrático? Não era democrático. Paulo está falando assim, se sujeita às autoridades. Eu sei que houve desdobramentos depois, eu vou chegar lá, mas o cristão, por natureza, ele é antirrevolucionário. Eu vou mostrar algumas coisas para os irmãos. Não sei se vai aparecer aí uma foto do Abraham Kuyper. Passa o próximo slide para ver se eu coloquei aí. Tá. Esses dois livros que eu quero sugerir para vocês, o primeiro aí sobre política, escrito por um puritano holandês, é um livro tão bom que foi republicado agora por uma editora que não é cristã. Uma editora secular publicou esse livro do Johannes. E ele vai estabelecer aqui sobre a esfera do Estado, os limites do Estado, o dever do cristão para com o Estado, e vai falar, em alguma medida, sobre o que eu vou falar aqui na segunda parte da palestra, que é sobre a desobediência civil. E ele era um puritano. E esse novo livro, esse outro livro aí, foi publicado agora, recentemente. Esse é o maior intelectual sobre a área de política nesse momento, um conservador chamado Russell Kirk. Essa aí tem quase 1000 páginas, A Política da Prudência. Ou seja, que vai na contramão desse espírito anárquico de derrubar tudo, destruir tudo, como se fosse inventar a roda. E fala assim, vamos conservar, vamos dialogar com a tradição, vamos dialogar com o passado. Então, duas obras que podem ajudar a gente a ter um pensamento distinto desse que aí está. Bem, só para vocês terem uma ideia, quando a Revolução Francesa aconteceu,
1789, e houve um banho de sangue. O lema da Revolução Francesa, né? Igualdade, fraternidade, igualdade, fraternidade e liberdade. Isso é lindo, né? Eu até me arrepio. Que coisa linda. Só que a Revolução Francesa banhou a França em sangue. E a Inglaterra não experimentou algo semelhante, porque no mesmo período estava debaixo de um avivamento, sob a tutela lá do John Wesley, do George Whitefield e outros homens. Mas algumas ideias começaram a chegar também posteriormente na Holanda. E aí, isso foi forte em toda a Europa. E aí um homem chamado Abraham Kuyper fundou, um pastor, jornalista, escritor, fundou um partido, e o título do partido, o nome do partido já era interessante. Partido Antirrevolucionário. Que era para deter essa desordem de olhar para toda instituição como sendo despótica e fazer mudanças nas bases fundamentais da sociedade, que é uma sociedade ocidental, majoritariamente tem pressupostos da moral judaica cristã, da filosofia grega, do direito romano, enfim. Por quê? No Brasil, nesse momento, sobretudo nos últimos anos, o que a gente viu? Uma agitação social impressionante. Veja o que aconteceu, por exemplo, com os chamados Black Blocs, não é? Saía pelas ruas, quebrava tudo, incendiava, depedrava o patrimônio público, colocava o terror. No Rio de Janeiro, um jornalista foi assassinado por um rojão, não é? Então você vê, foi uma efervescência, as pessoas na rua, muitos daqueles protestos eram legítimos, no sentido de crítica contra a corrupção, contra o governo, mas infiltrados ali estavam os anarquistas, esses revolucionários, que querem mudar a ordem. E eu vi muito cristão associado com esse movimento, em nome de combater a corrupção, se associando com movimentos que eram anárquicos, revolucionários. E aí, essas passagens que nós acabamos de ler, elas estabelecem para a gente um princípio que nós não podemos negar, entendê-los no contexto, fazer uma interpretação aqui adequada, mas o princípio é: nós devemos obediência e sujeição às autoridades constituídas, em alguma medida, como nós vamos ver. Qual é o conceito de Estado? Qual é o conceito de autoridade constituída? O Sproul, no comentário dele da Carta aos Romanos, ele diz uma coisa interessante. Vejam isso aqui. O magistrado civil não surgiu de maquinações humanas, pelo contrário, o governo civil é uma instituição estabelecida por Deus. O Senhor estabeleceu a igreja como missão redentora e o governo para o bem-estar de todos. Mais uma vez, evocando aquela máxima reformada. A igreja como ministro de Deus, o Estado como ministro de Deus, ambos em funções distintas, embora complementares. Então, o Estado, o governo, não é uma maquinação, não nasceu do contrato social, como propôs lá o Rousseau. Há uma ordem. Desde o livro de Gênesis, Adão foi estabelecido para governar. Houve a entrada do pecado no mundo, mesmo na monarquia lá em Israel, houve vários abusos, mas houve um progresso no decurso dos anos, no decurso dos séculos, e você pode ter, mesmo nesse mundo caído, ordem. Nós somos um povo que deve advogar, que deve pleitear, que deve defender ordem. E, para tanto, a igreja precisa aprender esse princípio de entender o magistrado como uma instituição estabelecida por Deus. E ele segue dizendo o seguinte: o governo pode muito bem ser chamado de ministério da graça comum. A igreja administra os elementos da graça especial, os que têm a ver com a nossa salvação, enquanto o governo civil atende o bem comum da raça humana, não só para os cristãos, mas para todas as pessoas. O papel do governo não é favorecer a igreja, não é favorecer os cristãos, mas a sociedade, que em alguns momentos foi majoritariamente cristã, mas em outros momentos pode ter uma minoria cristã. O papel do governo, portanto, não é favorecer grupo X ou grupo Y, mas promover o bem comum. Esse é um princípio. Pois bem, voltando aqui a falar da Revolução Francesa. Tem uma imagenzinha aí. Um dos acontecimentos mais importantes, inclusive, é dito que a modernidade, ela começa no ano 1789 e termina no ano 1989, 200 anos, com a queda do Muro de Berlim. Nesse período aí. Pois bem, e qual era o discurso da turma lá da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade, fraternidade. Isso é a parte bonita, mas a parte que corria nos bastidores que aconteceu era o seguinte: enforcar o último rei com as tripas do último padre. É o que aconteceu. 30 mil pessoas
executadas lá na praça principal, que hoje chama de La Concórdia, mas era a praça de massacre. O rei e a rainha foram executados na guilhotina, lá na praça principal de Paris. E o que é interessante? Eles eram contra o governo, contra o Estado. De fato, havia abuso na monarquia, o chamado a monarquia absolutista. Havia abuso na igreja, a Igreja Católica Francesa. Mas, ao invés de buscar uma reforma do Estado e uma reforma da igreja, o que é que o espírito anárquico e revolucionário propuseram? Nós não precisamos de Estado, nós não precisamos de igreja. E o resultado está aí. A igreja na França praticamente foi dizimada, né? A igreja já tinha um problema anterior com os huguenotes, que foram massacrados, os calvinistas franceses. E depois da Revolução Francesa, a Igreja Católica praticamente perdeu sua força. Você tem lá igrejas que são museus, mas praticamente inexpressiva. E a França, depois da Revolução Francesa, né, os proponentes da Revolução, todos eles foram depois mortos, banharam a França em sangue. E o que é que você teve depois da Revolução na França? Ditadura com Napoleão Bonaparte. Então, quando o indivíduo chega com esse discurso de está tudo errado, vamos derrubar essas coisas que aí estão, e vamos estabelecer agora o que é certo a partir do nada, o que você tem é governo despótico, totalitário e tirânico. E a França, que já vinha com problemas, entrou no mar, no período sombrio da sua história, com Napoleão Bonaparte. Depois teve a restauração, e, enfim. E ainda hoje a França tem sérios problemas. Alguém disse que se você quiser conhecer Paris, faça nos próximos anos, porque Paris vai deixar de existir até a década de 30. Enfim, o problema na França é um problema grande. Bem, nós temos hoje um discurso muito curioso. O discurso é o seguinte, sobre Estado laico. Tem outra imagenzinha que eu preparei para vocês aí. Então, Estado de um lado, religião de outro, e você já ouviu a frase, política e religião não se misturam. Não. Tente imaginar o seguinte, você está no final de semana com a sua família, lá na sua casa, recebe um parente, um amigo, termina o almoço, você começa a conversar, toma um cafezinho, e alguém fala assim, rapaz, mas como o Brasil está violento, né? Está muito violento, olha o que aconteceu, olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é sempre o retrato do terror, né? O Rio, caramba, eu vi uma matéria, como é que as pessoas conseguem viver lá e tal. Mas aqui também está assim, Natal outro dia, teve uma revolução lá, queimaram ônibus, Fortaleza e tal. Aí alguém diz assim, o problema aí é a política. Alguém fala, não, o problema é a falta de policiamento. Você anda nas ruas, você não vê policiais. Corrupção na polícia. Salários baixos. Cada um dá uma opinião sobre os problemas ou as causas da violência no Brasil. Aí chega aquele crente que frequenta EBD. Meus amigos, o problema é espiritual. O problema é o pecado. O pecado no coração do homem. Qual foi a arma que Caim usou para matar Abel? Não tinha arma naquela época, mas ele matou. O problema é o coração do homem. Aí o cara fala assim, o mais secularizado, já vem colocando a religião no assunto político. Porque nós vivemos hoje o que a Nancy Pierce chama de privativismo. A religião tem que ser tolerada desde que ela fique dentro da sua casa. Não traga ela para o debate público. Trazer para a universidade, você está maluco, rapaz? Isso aqui é academia, é razão. Não é negócio de religião. E aí advoga a uma separação. Brasil é um Estado laico. Aí você tem lá uma candidata a presidente. E o que você pensa sobre o aborto? Bem, vamos chamar um plebiscito. Por quê? Não quer se comprometer. Em que sentido? Porque para muitas pessoas, quando você defende a vida, você está misturando a religião. Mas olha só, os 10 mandamentos não foram dados para a igreja. Os 10 mandamentos foram dados para a vida, para a sociedade. Alguém aqui acha que é religioso? Não matarás. Você não pode assassinar alguém. Isso é religião ou é um princípio geral da vida? A propriedade privada. Alguém pode entrar na sua casa e falar, meu irmão, olha, a partir de agora, sua casa tem 4 quartos. Você só tem 2 membros aqui. Eu estou sem casa. Eu vou dividir com você essa sua casa. Eu vou ficar num quarto, minha família. Alguém pode fazer isso? Não pode. Por quê? Existe o princípio da propriedade privada. Não furtarás. Está lá nos 10 mandamentos. O que não é seu, não é seu. Então, observe, quando alguém diz assim, essa temática do aborto está misturando religião com política, é alguém que não entendeu o que significa divisão entre Estado e religião. E os batistas têm na sua tradição
uma grande contribuição, inclusive nos Estados Unidos, né, quando começa a primeira igreja nos Estados Unidos, com Roger Williams, essa defesa da liberdade religiosa, da expressão, da liberdade de expressão e dessa divisão entre igreja e Estado. Porque todos os protestantes na Europa, né, eles ainda estavam conectados. Por isso a reforma magistral teve apoio dos príncipes na Alemanha, teve apoio do governo civil em Genebra, mas os batistas foram os primeiros que disseram, olha, igreja e Estado separados. Separados não quer dizer que não tem conexão, ou que não tem diálogo, que não tem funções outorgadas pelo próprio Deus, mas que o Estado não deve defender um grupo em detrimento do outro. O Estado deve ser justo e dar à sociedade o direito às pessoas de expressar sua fé, seu credo e a sua liberdade. Agora, eu vou ler para vocês aqui um texto de um advogado, um membro da Comissão de Defesa da República, lá de São Paulo. Nós não podemos confundir Estado laico com laicista. Estado laico significa que ele não confessa uma religião e não é regido por normas religiosas. O contrário disso é laicismo, uma espécie de ideologia que prega o racionalismo, ou seja, tudo que não é racional, que possui um pouco de expressão religiosa, deve ser desprezado. É o que está acontecendo no Brasil. Nós devemos ser um Estado laico, mas não laicista. E muitas dessas bandeiras ideológicas aí estão confundindo Estado laico com laicismo. Pois bem, deixa eu mostrar para vocês dois livros que eu acredito que são úteis aí para vocês. O primeiro deles chegou às minhas mãos por uma obra da Providência. Eu estava para embarcar, alguns anos atrás, e aquela coisa, né, fome de livro, né? Aí falei, pô, ainda dá tempo aqui nessa lojinha aqui. Eu fui, de repente, de frente, encontrei esse livro. O Triunfo do Ocidente. É de um autor, um historiador da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, o Dr. Rodney Stark. E nesse livro, ele faz um texto brilhante. Ele vai mostrar que o Ocidente só existe, essa estrutura ocidental que nós conhecemos, por causa de três grandes fundamentos: a filosofia grega, o direito romano e a moral judaico-cristã. E aí ele vai defender o seguinte: tente observar, e ele faz uma lista, os 50 maiores cientistas da história, eles estão em três categorias: católicos, protestantes e judeus. Portanto, quando o cara vem dizer assim, olha, negócio de religião obscurantista, supersticiosa, ele não conhece história, ou então conhece, está sendo desonesto. 65%, ou seja, mais da metade dos homens e mulheres que ganharam o prêmio Nobel de 1901 até 2001 eram cristãos. 20% dos ganhadores do prêmio são judeus, que professam a fé no Deus Criador. Então observe que a batalha não é entre ciência e fé. A batalha, repito, como eu disse anteriormente, é entre o naturalismo filosófico e o teísmo. Então esse livro vai nos ajudar porque quebra esse discurso falacioso e ao mesmo tempo mostra que a igreja, ela pode sim se inserir na cultura, ela tem sim um dever moral e político, não política partidária, mas ela pode e deve instruir os seus membros nesse campo e não ter aquela mentalidade gnóstica de que igreja não se envolve com política. Não vamos falar de política no culto, não. Vamos falar só do evangelho, da salvação. Isso é uma mentalidade gnóstica. Os gnósticos, eles tinham característica, eles desprezavam o corpo, desprezavam o sexo, desprezavam a história e desprezavam a política. É o espírito do gnosticismo. E boa parte das igrejas evangélicas são gnósticas. Neognosticismo. Então esse livro é muito interessante. Foi publicado por uma editora lá em Portugal. Alguém me disse, eu falando numa palestra num lugar desse aí, que encontrou aqui no Brasil, não sei aonde, mas vale a pena você anotar e procurar ler esse texto. É um texto maravilhoso. Eu li assim, lendo cada página, devorando e com muita alegria, porque eu tive acesso a esse material. E o outro é um livro que tem acesso aí, de um pastor batista, um teólogo, a Política Segundo a Bíblia, um livro também muito interessante, em que ele vai mostrar o dever do Estado, vai falar sobre algumas coisas importantes. Pois bem, seguindo em frente aqui na nossa reflexão, embora breve, deixa eu ler para vocês mais duas falas do Sproul. No pensamento cristão, a separação entre igreja e Estado é uma separação de atribuições entre instituições da igreja e do governo humano. Hoje passou a significar separação entre Estado e Deus. O Estado declara sua independência e busca formas autônomas à parte de Deus. E aí ele vai dizer uma coisa muito forte. Ao fazer isso,
sejam os Estados Unidos, a Rússia e qualquer outra nação, o Estado demoniza-se e passa a existir como agente de oposição ao próprio Deus. É o que está acontecendo hoje. É um Estado anti-Deus. É um Estado que se agigantou, se ufana de estar acima de Deus e quer legislar contra a legislação do Criador, né? Você vê, por exemplo, salvo engano, Finlândia ou Islândia, eu sempre confundo aqueles países do norte, da Escandinávia, já há uma lei autorizada e passada no Congresso. A mulher está grávida, fez os exames, a criança tem um problema de síndrome de Down, não nasce. Por lei, ela não pode nascer. Tem que interromper a gravidez. Eles não querem aceitar uma criança doente. E por que isso? O Estado negando o direito à vida. E outra coisa, mais grave ainda, interferindo-se num assunto que é da família, a família anterior ao Estado. Hoje o Estado está praticamente tomando as áreas que estão na família, dizendo para você como você deve criar o seu filho. Uma procuradora do Estado de São Paulo, num debate ao vivo, falou que as crianças não pertencem aos pais, pertencem ao Estado. E agora o STF proibiu os pais de educar os seus filhos em casa, proibiu o homeschooling. O que é isso? O Estado ultrapassando os limites das suas funções. E isso é característica de Estado totalitário, abusivo. Em países onde você respeita o direito do indivíduo, a liberdade do indivíduo, o Estado tem seus limites. Um policial não pode entrar na sua casa sem um mandado de segurança. A sua casa é sua, ninguém pode entrar. É propriedade privada, ninguém entra na sua casa sem a sua permissão. Isso é um valor, é um princípio. Então essas coisas estão todas conectadas. Bem, agora vejam só esse texto de 1 Pedro 2, versos 13 a 14. O dever do cristão. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele. Agora a linguagem aqui. Tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. O que Pedro está dizendo aqui? Ele está escrevendo para uma igreja perseguida pelo Estado. Sujeito às autoridades. O juízo de Deus vai começar pela casa de Deus. Ai daqueles que desobedecem ao evangelho. A hora deles também vai chegar. Mas obedeçam às autoridades. Agora, se alguém sofre, que não sofra como ladrão, Pedro vai usar essa linguagem, não achem estranho o fogo, o ardente fogo da fornalha, que vem sobre vocês. Agora, que ninguém sofra como ladrão. Agora, se vocês estão sendo perseguidos, caluniados, maltratados por causa do nome do evangelho, glorifiquem a Deus por isso. Pedro está dizendo. Agora, ele vai dizer nesse mesmo texto, que o Estado, ele tem uma função, castigar o malfeitor e também louvar os que praticam o bem. Hoje é uma inversão. Hoje é uma inversão. Infelizmente, o papel do Estado, que é duplo, restringir o mal e promover o bem, por vezes está distorcido por causa de algumas políticas equivocadas. Hoje no Brasil, na atual conjuntura, o crime compensa. Se um cidadão, por algum motivo, chegar numa praça pública, descarregar uma pistola, matar um pai de família na frente dos seus filhos pequenos, sair do flagrante e depois se apresentar como advogado, o que acontece? O crime compensa. O crime compensa. O Estado. E o grande problema hoje no Brasil é a reincidência, é fruto da impunidade. A impunidade, ela alimenta a reincidência. Se o cara vai e rouba ali uma coisa simples, sem um potencial ofensivo maior, não dá em nada, ele vai aumentando, até que você tem já pessoas aí que mataram 30, 35, passaram pela delegacia várias vezes, criminosos que vão para os presídios, recebem indulto para sair no final de semana e tira a vida de alguém, é uma bagunça completa, porque o Estado perdeu de vista essa função antiga, restringir o mal e promover o bem. Seguindo mais dois textos, por esse motivo também, pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Paulo falando do dever do cristão de pagar impostos. Paulo, você estava equivocado, você não morava no Brasil. Obviamente que eu vou falar aqui na segunda parte, os abusos não estão sendo legitimados. Ele está estabelecendo um princípio geral. Como é que o governo vai estabelecer as áreas centrais de segurança, a ordem, as fronteiras, com os tributos dos seus cidadãos, uma contribuição que na verdade é um imposto, imposta, né? Mas o que acontece no Brasil é um abuso total, não é? Você tem uma tributação que é uma tributação da Suécia, mas com serviço do Congo, não é?
Você paga os impostos, mas você tem que ter seguro, plano de saúde, escola particular. Ou seja, para que você paga os impostos? Para sustentar 500 e tantos deputados federais, 81 senadores, não é? Uma máquina absolutamente pesada. E é a estrutura governamental brasileira, tanto em Brasília, quanto nos estados e nas prefeituras dos municípios. É impressionante como essa coisa funciona. A grande máquina pesada que aperta no bolso e achata o salário do cidadão. Mas o princípio geral, a Bíblia advoga, inclusive Jesus falou sobre isso. Quando alguém chegou lá assim, vamos pegar o Jesus agora, vamos perguntar para ele se é para pagar o imposto para César. Senhor, está correto pagar imposto para César? Ih, agora, botou na sinuca. Me dá uma moeda aí. Ah, tá. De quem é essa esfinge aqui? De quem é essa face aqui? É de César. Pois bem, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A sabedoria de Jesus Cristo embaraçava os seus detratores. Pois bem, seguindo aqui. Antes de tudo, pois vos exorto que use a prática de súplicas e orações, intercessões e graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e todos os que acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. O que é que ele está falando aqui? Orem pelo Estado, orem pelo governo, orem pelas autoridades constituídas. Com que propósito? Para que eles tenham sabedoria para governar. E qual vai ser o resultado disso? A gente vai viver bem. A igreja tinha a obrigação e o dever moral de orar pelas autoridades constituídas. Em algum momento do mês, se não toda semana do mês, na liturgia tem um momento de intercessão. Intercessão pelos altos escalões do Estado, pela presidência, pela Câmara dos Deputados, pelos senadores, pela prefeitura. Nós devemos orar, é a nossa vocação orar pelas autoridades constituídas. Eu não sei se vai aparecer aí um texto de Clemente de Roma. Passa o próximo slide, é do Warren Wiersbe. Ele vai dizer o seguinte: apesar de nem sempre podemos respeitar a pessoa que ocupa o cargo, isso aqui é importante, viu, gente? Apesar de nem sempre podemos respeitar a pessoa que ocupa o cargo, devemos respeitar o cargo em si, pois o governo foi ordenado por Deus. E às vezes, como foi dito aqui, nessa efervescência política, às vezes falta ao cristão um pouco de bom senso. Palavra de baixo escalão, uma linguagem inadequada para o crente. Olha só, para você entender, a presidência, por exemplo, eu não sou muito favorável à república, mas a república é o Estado que nós temos aí, o modelo de governo republicano. A presidência não é uma pessoa, a presidência é uma instituição. Assim como o pastorado não é uma pessoa, o pastorado é uma instituição. Nós podemos até não concordar, não gostar, mas nós devemos fortalecer instituições. Países sérios respeitam as instituições. Qual é a marca de uma sociedade forte? Instituições fortes. As coisas muito bem estabelecidas. Aqui no Brasil você tem o judiciário, o legislativo e o executivo. Modelo republicano. Mas falta a nós o poder moderador. Hoje que você tem uma interferência dessas três forças e falta o poder moderador. Nos Estados Unidos, por exemplo, o presidente, ele não tem nem longe, as possibilidades que o presidente da República aqui no Brasil tem. Ele é limitado. Porque quando os pais fundadores fundaram lá os Estados Unidos da América, eles que eram bons teólogos em certo sentido, eles sabiam que não se pode concentrar poder nas mãos de uma pessoa. Partindo da doutrina da queda, deve haver uma vigilância contínua, distribuir poder e vigilância. Quando alguém sai do trilho, tem um outro poder para corrigir. Não se pode concentrar, senão você você rompe com as instituições e você tem lá um poder anárquico, tirânico, na verdade, né? Para finalizar esse ponto, a oração pelas autoridades e a obediência às suas instruções não significam aceitar passivamente atos condenáveis do governo e muito menos sacramentá-los. Quem ora pelas autoridades coloca-se sob o senhorio e o tribunal de Deus. E aqui vem a segunda parte. Vou ser mais breve nesse momento, mas eu acho que é importante falar. E é o quê? Que é o contraponto. A obediência civil tem limites, a submissão não é absoluta. Você não é chamado para bater continência para o governo e falar assim, tudo que o governo falar, tudo que o governo pedir, tudo que o governo exigir, eu vou aceitar. Não, não é assim. Porque há um limite. E o texto básico que tem sido usado na tradição cristã para contestar essa autoridade total e essa submissão absoluta por parte do cidadão é o texto de Atos 5:29. Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Qual é o ponto aqui?
O Estado deu uma ordem. Ei, estão proibidos de pregar o evangelho. Vocês não podem mais pregar o evangelho. É uma ordem do Estado. Naquele caso ali, dos judeus do Sinédrio lá em Jerusalém. Uma autoridade constituída ali. Pedro diz assim, não. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E qual é o grande segredo aqui? Quando o Estado exige algo que Deus proíbe, você tem o direito e o dever de desobedecer o Estado. São casos raros, mas é seu dever desobedecer. Quando o Estado proíbe que você faça o que Deus exige, você tem que desobedecer o Estado. É chamada desobediência civil. Você pega, por exemplo, muitas vezes na história, e ainda hoje, você tem cristãos desobedecendo o Estado em países em que o Estado proíbe a fé. O Estado diz assim, não se pode ter culto, não se pode professar fé cristã aqui. E os cristãos se reúnem escondidos e fazem um culto. Estão desobedecendo o Estado. Mas eu pergunto, o que é mais importante? Prestar o culto a Deus que é ordenado, ou obedecer o Estado que está proibindo o que Deus exige? Desobediência civil, né? Pois bem, o Francis Schaeffer disse o seguinte, o governo civil, bem como a totalidade da vida, se encontra sob a lei de Deus. Neste mundo caído, Deus nos deu certos ofícios para nos proteger do caos, que é o resultado natural desse estado de queda. Mas quando os que ocupam qualquer ofício ordena aquilo que é contrário à palavra de Deus, aquele que ocupa o ofício anulam a sua própria autoridade, não devem ser obedecidos. Isso inclui o Estado. Se o Estado exigir do cristão alguma coisa que contraria a palavra de Deus, ele tem que desobedecer. Veja, por exemplo, aí a situação chamada martírio novo de algumas profissões no Brasil. Psicólogo, o cara vai lá, faz um curso de psicologia, recebe diploma, se associa lá à ordem, ou à associação dos psicólogos, e tem uma diretriz dele lá, olha só, você não pode receber no seu consultório uma pessoa que tem uma prática homossexual e que esteja pedindo ajuda porque entende que o padrão é o comportamento heterossexual. Você não pode receber essa pessoa, você não pode tratar, lidar, receber com alguém. E aí, como é que fica? É o que está acontecendo com muitos psicólogos cristãos. Estão aí numa situação bem difícil. O Estado, por meio dessas instituições, proibindo o cristão de exercer sua profissão a partir da sua cosmovisão cristã. E aí, alguns estão desobedecendo, inclusive sendo expulsos dessas organizações que regem essa área de atividade profissional. Bem, isso é apenas uma observação. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma foto do Tribunal de Nuremberg. Isso aqui foi um julgamento que aconteceu em 1945, em outubro daquele ano, foi de 45 até 46. Boa parte dos nazistas fugiram, né? Inclusive muitos fugiram para a Argentina. O pessoal brinca que eles vieram para a Argentina, né? E vieram mesmo, né? Bariloche foi fundado por nazistas. E alguns foram mortos num contexto da guerra, mas muitos deles também foram presos. E nesse tribunal aí, você tem uma figura aí central ali, que era um dos homens de confiança do Hitler, o Göring, e muitos outros. E nesse tribunal estão lá sendo julgados pelos crimes de guerra, com os crimes contra a humanidade. E qual foi a argumentação deles? A argumentação foi a seguinte, quando deram a palavra para eles falarem: eu não tenho culpa, nenhuma culpa. Eu sou militar, eu tinha uma missão, eu tinha superiores, eu estava cumprindo ordens, eu não tenho responsabilidade. E aí os juízes diziam, a partir de uma cosmovisão cristã: você é um cidadão, você é um ser moralmente responsável, você tinha o dever de desobedecer qualquer ordem que atentasse contra a vida. Isso significa que a nossa primeira lealdade é para com o Senhor, a quem pertence a autoridade. Se o nosso dever para com Ele entra em colisão com o nosso dever perante o Estado, o nosso dever para com Deus prevalece. Como Pedro disse, é preciso obedecer antes a Deus do que os homens. E na história você teve vários momentos em que cristãos desobedeceram o Estado. Pega a Revolução Americana, diferente da Revolução Francesa. Estude a Revolução Americana. Por que eles lutaram contra a coroa inglesa? Porque a coroa inglesa estava cometendo muitos abusos, impostos absurdos. Os próprios americanos ali eram tratados como cidadãos de segunda classe. E ele falou, não, nada disso. E eles lutaram pela independência daquelas 13 colônias que no futuro se tornaram os Estados Unidos da América. E com detalhe,
boa parte dele influenciado pelos pastores, não havia neutralidade. Estou querendo dizer o seguinte, que esses cristãos fizeram a leitura desses textos a partir da seguinte perspectiva: nós devemos nos submeter às autoridades constituídas, nós devemos sujeição ao governo civil, mas essa sujeição não é absoluta. Se o governo exigir uma coisa que é contra a palavra de Deus e que se estabeleça uma tirania, você tem que desobedecer o governo. E alguns foram além da desobediência, planejaram a morte desses tiranos, como é o caso, por exemplo, do Bonhoeffer. Caminhando para o final, Deus estabeleceu o Estado como uma autoridade delegada. Ele não é uma autoridade autônoma. O Estado deve ser um agente da justiça para restringir o mal, punindo o malfeitor e para proteger os bons na sociedade. Quando ele faz o inverso, não tem autoridade legítima, ele se torna uma autoridade usurpada e, como tal, se torna ilegal e é tirania. E aí você tem verso 4 de Romanos 13. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. E o texto de Tito vai dizer para a gente se sujeitar e sermos prontos para toda boa obra. Perguntas e observações finais. Qual é o papel da igreja no mundo? Repito, quando a igreja não conhece sua identidade, não conhece sua esfera de ação, muitas igrejas estão transformando em ONG. Que absurdo, a igreja gastar tanto dinheiro, a igreja gastar dinheiro para comprar um piano, esse piano dá para alimentar tantos pobres, não é? Vamos alimentar os pobres do Brasil, e essa preocupação, ela é legítima. Vivemos num país de desigualdade, de pobreza, de várias necessidades. Agora, a gente deve entender qual é o papel da igreja e qual é o papel do Estado. Eu trabalhei muitos anos em favela, conheço as favelas do Rio de Janeiro, vivi lá, investi 3 anos da minha vida em socorro aos pobres. Então não é um indivíduo que está num castelo falando, olha, cada um se vira. Conheço de perto a realidade. E o que eu posso dizer para você é o seguinte: a maior contribuição que a igreja pode dar para a sociedade é fazer a sua função, pregar o evangelho. E a igreja pode e deve, os seus membros, fazer aquilo que a gente chama de atos de misericórdia. Quando cidadãos cristãos, movidos por caridade e amor ao seu Senhor, socorrem o necessitado. E a igreja tem feito isso. Nenhuma instituição no planeta, em toda a sua história, fez mais pelo pobre do que a igreja. Orfanatos, creches, hospitais, escolas, universidades, nós não temos como mensurar as contribuições diretas. E muito mais do que isso, à medida que a igreja prega o evangelho para as pessoas se convertem, o que acontece? A pessoa passa a estudar mais. Aquele adulto que vivia com 2, 3, 4, 5 mulheres, tendo um filho aqui e acolá, ele se arrepende dessa conduta louca, passa a viver para a sua família, aquela família é reordenada, você vai criando uma geração onde a presença do pai e da mãe, isso de fato abençoa a família, e isso traz prosperidade, traz organização. Quantos no passado, uma recente do Brasil, saíram de uma situação de pobreza depois da sua conversão? Porque o eixo mudou. Antigamente era do trabalho, porta de bar, uma vida devassa, não sobrava para a família, muito menos para sonhar numa condição melhor. Agora, quando o eixo muda, quando o indivíduo passa a ser organizado, quando ele tem uma vida de probidade, de organização financeira, trabalho, sua família, a igreja, esse eixo, esse tripé, organiza as finanças de uma família. E a igreja tem dado essa contribuição. O Rio de Janeiro, por exemplo, não está pior do que está hoje por causa da presença da igreja nas favelas do Rio de Janeiro. É muita gente abandonando o crime, é muita gente sendo assistida, é muita gente sendo abençoada pela pregação do evangelho. E você não vai ouvir isso na televisão, você não vai ver isso no Fantástico, porque todos os projetos sociais que o Fantástico ou qualquer outro o programa da televisão brasileira de peso apresenta são geralmente ONGs vinculadas a ideologias, não é? O indivíduo é violento por causa da pobreza. Isso é um insulto ao pobre. Tenta imaginar isso, sua família, 2, 3, 4 gerações para trás. Eram pessoas ricas? Pessoas simples. O meu avô trabalhava na roça. Não eram pessoas de prosperidade. Cresceram. Boa parte da família hoje tem uma boa condição, mas eram pessoas simples. Se você olhar 2, 3 gerações para trás, e não era porque eram simples e pobres, sem escolaridade, que eles tinham o direito de sair por aí tomando o que é dos outros, matando as pessoas. A pobreza não legitima a violência. Então você pode chegar no Rio de Janeiro e construir 2.000 escolas, você pode construir 5.000 faculdades, você pode lá fazer saneamento básico, você pode fazer tudo o que tiver. O bandido não vai soltar a arma por causa daquilo. Não é isso que vai resolver. Aqueles que já estão no mundo do crime,
eles precisam ser alcançados pela misericórdia, muitos deles estão sendo convertidos ao Evangelho. Esse é o papel da igreja. E qual é o papel do Estado? Meu caro, você tem duas opções. Ou você muda de vida e para de transgredir a lei, e está dando uma de malandro e tomando o que é dos outros e atentando contra a vida das pessoas, ou você vai ser preso ou morto. É o caminho. E quando o Estado não entende isso e fica com essas políticas de abraçar a Lagoa Rodrigo de Freitas, soltar pomba branca achando que isso vai resolver, a gente continua crescendo. Algumas décadas atrás tínhamos 30 mil homicídios, estamos agora com 65 mil oficiais, números oficiais. Tem muitos números que não têm registrados. Então essas coisas precisam estar muito bem claras para a gente. Eu vou apenas ler duas coisas aqui para a gente finalizar. Uma boa leitura do cristianismo no Novo Testamento deixa-nos com a impressão de que o cristianismo não é um movimento revolucionário no sentido de que esta nova teologia da revolução ou da libertação gostaria de fazer-nos acreditar. Isso é inteiramente contrário ao ensino do Novo Testamento. Por outro lado, o cristão é apresentado como sal na sociedade, como fermento, e certamente o ponto visado por essas comparações é que a influência cristã deve ser pacífica e um lento processo de influenciar a sociedade. E foi assim que aconteceu. Como é que acabou a escravatura? Influência da igreja. Na Inglaterra, com Wilberforce, os abolicionistas nos Estados Unidos, todos eles eram cristãos. Todos eles eram cristãos, influenciados pela teologia cristã, e as coisas aconteceram por lá. Então a gente precisa entender isso. O papel do Estado, o papel da igreja, a nossa submissão, que não é absoluta, mas que tem um limite. Resumo da ópera. O que é que você aprendeu aqui hoje? O que é que nós podemos aprender aqui hoje? Ponto 1. Cristão deve obediência às autoridades constituídas. Guarde isso. Você não foi chamado para ir para a porta da prefeitura e botar a prefeitura no chão. Você deve obediência às autoridades constituídas. O cristão não deve ser um agitador social e promover anarquismo. Terceiro, o cristão não deve ser leal, a sua lealdade absoluta ao Estado, pois é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Você deve obediência, mas a obediência não é cega. Quarto, a desobediência civil é um recurso extremo, justificado apenas em um caso de evidente e explícita violação da Constituição ou da lei de Deus. E por fim, o cristão deve orar pelo governo e trabalhar pelo bem comum. Orar pelo governo e fazer aquilo que possa promover o bem da sociedade, o bem do próximo, o bem dos homens de bem. Que assim seja. Eu espero que de alguma maneira, irmãos, tenha sido lançado luz aí sobre o papel do cristão e a sua relação com o Estado. É um assunto denso, eu sei que há muitas perguntas, a gente passou assim por cima desses assuntos todos, por alto, mas eu quero encorajá-los, estudem sobre isso, leiam sobre isso. Hoje nós já temos bastante material, e à medida que a gente vai lendo, vai ouvindo os outros, vai compartilhando, a gente vai ampliando o nosso entendimento, e a nossa oração é que Deus abençoe o nosso país, que dias melhores venham, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que o Brasil, como diz o hino, né? Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Só Deus pode salvar a nossa nação. Amém?